Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, uma reviravolta eletrizante vai sacudir a trama e mudar os rumos dos personagens. Zélia, até então envolta em mistérios e disfarces, finalmente será desmascarada por Clarice. Mas, ao invés de negar ou fugir, ela tomará uma decisão surpreendente: contar toda a verdade e unir forças com a irmã de criação. Juntas, as duas vão arquitetar um plano de vingança contra os Alencar, especialmente Juliano e Maristela, que se tornarão alvos principais dessa aliança perigosa e movida por mágoas do passado. Tudo começará com Clarice recuperando sua memória por completo. Após meses de confusão, apagões e fragmentos de lembranças atormentando seus pensamentos, a ex-desmemoriada finalmente se lembrará de sua vida antes do acidente. Com clareza dolorosa, ela reconhecerá Beatriz como sua filha legítima e recordará o passado que viveu em Petrópolis, onde tudo começou a desmoronar. A volta dessas memórias, no entanto, trará à tona também a sensação de que há peças faltando nesse enigma, especialmente no que diz respeito à figura enigmática de Zélia e da jovem Bia, cuja origem permanece envolta em sombras. Determinada a descobrir toda a verdade, Clarice decidirá investigar por conta própria. Com o apoio de Teresa, sua fiel escudeira, ela partirá numa busca silenciosa e meticulosa por pistas que possam revelar a verdadeira identidade de Zélia. Uma mulher que sempre pareceu estar um passo à frente, manipulando todos ao seu redor com palavras doces e intenções ocultas. A investigação as levará até Mônica, uma mulher simples que mora nos arredores de Petrópolis e que, sem saber, guarda informações cruciais sobre o passado de Zélia. Mônica é irmã de Ademar, o primeiro marido da vilã, morto em circunstâncias suspeitas muitos anos atrás. Com a ajuda de Teresa, Clarice decidirá abordar Mônica com cautela, usando uma estratégia engenhosa: fingir ser uma agente do censo em uma tentativa de arrancar informações sem levantar suspeitas. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Vestidas de maneira discreta e com pranchetas nas mãos, Clarice e Teresa tocam a campainha da casa de Mônica e se apresentam como funcionárias de um suposto recenseamento nacional. A mulher, receptiva e ingênua, as convida para entrar. Aos poucos, entre uma pergunta e outra, Clarice vai conduzindo a conversa para o que realmente interessa: o passado de uma mulher chamada Branca, que um dia viveu ali, casada com Ademar. Sem perceber que está sendo manipulada, Mônica começa a falar. Conta que Branca era uma mulher misteriosa, bonita, de palavras afiadas e comportamento instável. Fala sobre o casamento conturbado com seu irmão, sobre as suspeitas que rondaram a morte dele e sobre como, após o falecimento de Ademar, Branca desapareceu do mapa, levando consigo a sobrinha, Flora. Uma menina doce, mas marcada por um olhar triste. A revelação cai como uma bomba. Flora é, na verdade, a garota que hoje atende por Isabel, suposta filha de Juliano Alencar. Clarice troca olhares com Teresa. A confirmação que esperavam finalmente veio. Zélia é, na verdade, Branca, uma mulher com um passado sombrio e uma identidade cuidadosamente construída para enganar. E Isabel, a garota que Juliano acredita ser sua filha, não passa de uma peça no jogo cruel de Zélia, uma sobrinha usada como isca para manipular e confundir. Após a visita, Mônica, sentindo-se inquieta com a quantidade de informações que compartilhou, começa a desconfiar da verdadeira identidade das agentes do censo. Nervosa, ela pega o telefone e liga para Zélia, relatando o encontro e mencionando as perguntas feitas pelas duas mulheres. Zélia, ao ouvir a descrição, rapidamente conecta os pontos. Ela sabe que Clarice já havia demonstrado desconfiança e agora entende que sua farsa está por um fio. Sem perder tempo, Zélia decide confrontar Clarice. Mas, ao invés de negar tudo ou tentar silenciar a irmã de criação, ela toma uma atitude inesperada. Vai até a casa de Clarice e, diante de um clima tenso e silencioso, revela toda a verdade. Com voz firme, mas carregada de emoção, Zélia confessa que seu verdadeiro nome é Branca,
que Isabel é sua sobrinha Flora, e que tudo o que fez foi por dor, mágoa e desejo de justiça. Clarice, ainda atônita com a revelação, exige explicações. Zélia então mergulha em sua história, contando como foi enganada e destruída pelos Alencar. Fala sobre Juliano, que a seduziu e abandonou, e sobre Maristela, que conspirou para afastá-la de tudo o que amava. Explica que, após a morte de seu marido e a destruição de sua vida, ela jurou vingança. Não apenas por ela, mas por todas as mulheres que tiveram suas vozes silenciadas pelos poderosos da elite carioca. A confissão de Zélia toca Clarice mais do que ela gostaria de admitir. Por mais que desaprove seus métodos, ela entende a dor da mulher à sua frente. E, mais importante, ela própria tem contas a acertar com Juliano e Maristela. A lembrança de tudo o que sofreu, das mentiras que lhe contaram e das perdas que enfrentou por causa dessa família, acende uma chama em seu peito. Eles jogaram com a nossa vida como se fosse um tabuleiro, diz Clarice com a voz embargada. Talvez seja a hora de devolver o jogo. Zélia, com os olhos marejados, estende a mão. Então, estamos juntas? O silêncio entre elas é quebrado apenas pelo som do relógio marcando o tempo. Clarice respira fundo, encara a mulher que antes considerava sua inimiga e aperta sua mão. Estamos. A partir daí, uma nova trama começa a se desenhar. Unidas pelo desejo de justiça, ou vingança, como preferem chamar, Clarice e Zélia começam a arquitetar minuciosamente cada passo de seu plano. Elas sabem que Juliano e Maristela são astutos, mas também sabem que agora tem algo que eles nunca imaginaram: união e coragem. Clarice usará sua influência e acesso às empresas dos Alencar para investigar documentos, contratos e acordos que possam comprometer Juliano. Zélia, por sua vez, manterá sua posição estratégica, próxima de Flora e dos demais membros da família, fingindo ainda estar dentro do jogo de manipulação. Juntas elas vão alternar o papel de amigas e traidoras, enquanto costuram a queda daqueles que tanto lhes fizeram mal. Mas, como toda boa trama de novela, essa aliança também estará sob constante tensão. Clarice, apesar de comprometida com a vingança, começa a sentir o peso moral de suas decisões, principalmente ao envolver Flora, uma jovem inocente usada como peão desde a infância. Zélia, por sua vez, começará a perceber que talvez a vingança não preencha o vazio que carrega há tanto tempo. Ainda assim, as duas seguem adiante, confiantes de que o momento da queda dos Alencar está próximo. E quando isso acontecer, não haverá volta. Será o início de um novo capítulo em Garota do Momento, onde as vítimas se tornam caçadoras e a verdade finalmente vem à tona. Custe o que custar. Dias depois de selarem sua aliança, Clarice e Zélia passam a se encontrar em segredo na antiga casa de campo dos Fernandes, um lugar esquecido pela sociedade e cercado por mata densa. Ali, longe dos olhos curiosos, as duas mulheres transformam dores em estratégias. Um grande quadro é instalado na parede da sala com fotos, nomes, setas e anotações. O mapa da queda dos Alencar. Clarice está obcecada por justiça. Usando seu acesso às empresas da família, ela descobre que Juliano desviou fundos de uma fundação beneficente ligada ao Grupo Alencar. Ele lavou dinheiro usando projetos sociais. Isso pode arruinar a imagem dele, diz, mostrando documentos para Zélia. Perfeito! Vamos usar isso na hora certa. Mas ainda falta atingir Maristela. Ela sempre foi a mente por trás da fachada de perfeição, responde Zélia, fria, com olhos de predadora. O próximo passo é infiltrar alguém no núcleo de confiança da socialite. Para isso, Teresa, leal a Clarice, assume o disfarce de nova secretária da Fundação Maristela Alencar. Teresa, com seu jeito calmo e observador, começa a colher informações preciosas sobre reuniões clandestinas, acordos suspeitos e um contrato misterioso assinado entre Maristela e um empresário falido de Brasília. Enquanto isso, Flora, ainda sob o nome de Isabel, começa a perceber mudanças no comportamento de Zélia. A mulher que sempre a tratou como filha está distante, inquieta. Uma noite,
A jovem encontra uma foto antiga escondida entre os livros da biblioteca de casa. Zélia, com o cabelo mais claro, sorrindo ao lado de um homem desconhecido. No verso, um nome apagado e uma data de mais de 20 anos. Intrigada, Flora começa a fazer perguntas, mas Zélia desconversa. Não se preocupe com o passado, minha querida. O importante é o futuro que estou construindo para você. Flora não se convence. Começa a se aproximar de Clarice, sem saber que está se aproximando de sua verdadeira mãe. As duas criam um laço espontâneo, sem saber a verdade que as conecta. Clarice sente um afeto inexplicável pela jovem. Você me lembra alguém que eu perdi há muito tempo, confessa. Enquanto isso, Juliano começa a desconfiar que há algo errado. Ele percebe movimentações estranhas nas empresas, funcionários nervosos, contratos desaparecendo misteriosamente dos arquivos digitais. Desconfiado, manda investigar Clarice, mas encontra apenas um histórico de reuniões rotineiras e nenhuma prova concreta. Isso o deixa ainda mais paranoico. Maristela, por sua vez, começa a notar que Teresa, sua nova assistente, sabe demais. Numa reunião, a flagra ouvindo-o atrás da porta. Você acha que pode me enganar? Dispara Maristela fria. Teresa, experiente, reage com maestria. Estava apenas esperando o fim da conversa para trazer o contrato que a senhora pediu. A desconfiança permanece, mas por ora, Maristela a mantém por perto. Os segredos mais perigosos são melhor vigiados de perto. Em paralelo, Clarice tem um dilema moral. O plano está funcionando, mas ela sente-se dividida. E se essa guerra nos destruir? E se nos tornarmos iguais a eles? Questiona, numa noite em que o peso da verdade aperta seu peito. Zélia a encara com dureza. Eles nos ensinaram a lutar com veneno. Agora vão provar do próprio antídoto. As tensões aumentam quando uma denúncia anônima chega à imprensa. O contrato fraudulento entre Maristela e o empresário de Brasília é exposto em um jornal de grande circulação. A matéria explode nas redes sociais e compromete a imagem da fundação. Maristela entra em pânico. Isso é uma conspiração! Juliano, alguém está nos derrubando por dentro! Juliano, furioso, convoca uma reunião de emergência com os advogados. Vamos calar esse jornal, vamos caçar quem vazou essa história. Mas os advogados avisam. Há provas consistentes. Se for a justiça, só vai atrair mais atenção. Enquanto o império dos Alencar começa a ruir publicamente, Clarice e Zélia preparam o golpe final. A verdade sobre Isabel. Clarice decide contar a Flora toda a verdade. Marca um encontro com a jovem no jardim do Instituto das Artes, onde sabe que nada será gravado ou monitorado. A conversa começa tímida. Clarice fala sobre sua vida em Petrópolis, sobre uma filha perdida. Flora ouve em silêncio, até que Clarice revela. Você é minha filha, Flora. Seu nome verdadeiro é Beatriz. A jovem se afasta, atônita. Não, isso não pode ser verdade. Zélia é minha mãe. Clarice, com lágrimas nos olhos, mostra provas, documentos, fotos, registros médicos. Ela te criou, sim, mas mentiu sobre tudo, inclusive sobre quem era seu pai. Flora entra em colapso. A dor da mentira explode dentro dela. Por que ela fez isso comigo? No mesmo instante, Zélia observa de longe, escondida entre as árvores. Ela sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que doesse tanto. Flora era sua última ligação com o que restava de humanidade. E agora, perdia isso também. Mas o destino ainda guarda mais reviravoltas. Ao saber da verdade, Flora decide confrontar Zélia. Chega em casa com olhos vermelhos, encara a mulher que sempre chamou de mãe e exige explicações. Zélia, em vez de negar, se ajoelha e chora. Eu só queria te proteger. Proteger do mundo que destruiu tudo que eu amava. Flora, confusa, se tranca no quarto. Lá, entre lágrimas, começa a escrever uma carta. Não de ódio, mas de libertação. Dias depois, Clarice e Zélia recebem uma notificação judicial. Juliano e Maristela estão sendo oficialmente investigados por fraude, desvio de verbas e falsificação de documentos. A fundação é interditada e os bens começam a ser bloqueados. Juliano, encurralado, tenta fugir do país, mas ao chegar ao aeroporto, é interceptado pela polícia.
Maristela, por sua vez, entra em colapso nervoso e é internada em uma clínica psiquiátrica, alegando estar sendo perseguida por vozes. No auge do caos, Flora decide agir por conta própria. Em rede nacional, ela concede uma entrevista revelando toda a verdade: seu verdadeiro nome, sua história e as mentiras que viveu. A entrevista causa comoção pública e vira símbolo de coragem e renascimento. Na última cena do capítulo, Clarice e Zélia observam a transmissão na televisão. O rosto de Flora aparece em primeiro plano, dizendo: "Durante anos fui prisioneira de uma mentira. Hoje escolho a verdade. Hoje escolho ser Beatriz." Zélia chora em silêncio. Clarice segura sua mão. "Talvez agora a gente possa recomeçar. Se quiser, posso continuar com os desdobramentos a partir desse ponto. Como será o recomeço das duas, o destino final dos Alencar e o papel de Beatriz na nova fase da trama. Quer seguir por esse caminho? E aí, gostou do vídeo? Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você não irá perder nenhuma novidade sobre Garota do Momento. Tu enfrentará um dos momentos mais dolorosos de sua vida. A felicidade que ele jurava estar ao seu alcance se vai quando Beatriz toma uma decisão radical: afastar-se dele de uma vez por todas. O motivo? O noivado dele com Bia, um compromisso que, aos olhos de Beatriz, representa um obstáculo para qualquer chance de amor entre eles. A escolha da jovem deixa Beto devastado, incapaz de conter as lágrimas diante da perspectiva de perder para sempre a mulher que verdadeiramente ama. Tudo se desenrola de maneira intensa e inesperada. A tensão entre Beto e Beatriz cresce ainda mais durante o concurso de rock do Clube Gente Fina. O casal de dança se entrega ao ritmo contagiante da música, e o clima entre eles se torna carregado de emoção e desejo. No calor do momento, incapazes de resistir ao que sentem, os dois acabam se beijando apaixonadamente. O que deveria ser um instante de pura magia se transforma em um desastre quando Baia presencia a cena. "Não, não pode ser", dirá Bia, pálida, antes de desmaiar ali mesmo, no meio do clube. O burburinho se espalha rapidamente pelo salão, transformando o momento já constrangedor em um verdadeiro escândalo. Mesmo sendo rival de Bia, Beatriz sente pena da jovem e decide acompanhá-la até a casa da família Alencar. No entanto, sua tentativa de demonstrar empatia e solidariedade só piora ainda mais a situação. "Falsa, hipócrita, olha o que você fez com a minha neta", gritará Maristela, apontando o dedo para Beatriz. "Eu só queria ajudar", responde Beatriz com a voz embargada. "Chega, deixe Beatriz em paz", defende Clarice, olhando firmemente para Maristela. "Ela não tem culpa de nada", mas o estrago já está feito. Sentindo-se cada vez mais pressionada e consciente do caos que sua relação com Beto pode causar, Beatriz percebe que precisa tomar uma decisão drástica. Antes de continuar, já diz aí nos comentários qual dos vilões merece o pior final: Bia, Maristela ou Juliano. E se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Durante aquela noite, sozinha em seu quarto, Beatriz não consegue conter as lágrimas. O amor por Beto é intenso, arrebatador, mas a realidade é cruel. Ele está noivo de Bia. Mesmo que seus sentimentos sejam recíprocos, qual é a chance real de felicidade se tudo ao redor conspira contra eles? A cada lembrança do beijo que trocaram, Beatriz sente uma mistura de alegria e culpa. Então, tomada por uma dor imensurável, decide que não pode mais continuar assim. Ela precisa se afastar de Beto, por mais que isso destrua seu próprio coração. Na manhã seguinte, Beatriz se encontra com Beto para ter uma conversa definitiva. O rapaz, que já pressente o pior, a encara com um olhar aflito. "Eu não posso mais continuar com isso, Beto", diz ela, com a voz trêmula. "Nós dois sabemos que nos amamos, mas não podemos simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo." Beto segura suas mãos com força. "Beatriz, não faz isso. Nós podemos encontrar um jeito de ficar juntos. Eu não quero te perder." Ela respira fundo, tentando conter as lágrimas. "Não, Beto. Eu já tomei minha decisão.
Não vou mais dançar com você no concurso. E além disso, acho que o melhor para nós dois é nos afastarmos de vez. Beto sente o impacto das palavras como se tivesse levado um golpe. Ele balbucia algumas palavras, mas nada parece ser suficiente para convencê-la a mudar de ideia. Me diz que não é verdade, Beatriz. Olha nos meus olhos e diz que você não me ama. Ela hesita, seus olhos cheios de dor. Sua voz falha, mas ela se recompõe. Eu preciso ir. Ele a observa se afastar, sentindo-se impotente, seu coração se partindo em 1000 pedaços. O desespero toma conta dele. Perdê-la é um pesadelo que ele nunca imaginou viver. Sentindo o peso de uma tristeza profunda, Beto se entrega ao sofrimento. O vazio deixado pela decisão de Beatriz é insuportável, e sem conseguir conter a dor, ele se tranca em seu quarto e chora como nunca antes. Enquanto isso, Beatriz também sofre. Ela tenta se convencer de que fez a coisa certa, mas a dor é avassaladora. Seu amor por Beto é real, mas para ela, seguir esse caminho significa causar sofrimento a muitas pessoas. Seu sacrifício parece ser a única saída. Com os dias passando, Beto se torna uma sombra do que era. A dor da separação o consome, e ele percebe que nada faz sentido sem Beatriz. A paixão deles ainda arde intensamente, mas a barreira entre eles parece intransponível. A história dos dois ainda está longe de um desfecho. O destino pode reservar surpresas, mas por ora, Beto e Beatriz são dois corações partidos, tentando sobreviver a uma decisão que lhes custa tudo. Os dias que se seguem à separação são tortuosos para Beto e Beatriz. Cada um, imerso em sua dor, tenta seguir adiante, mas o vazio deixado pela distância se torna insuportável. No entanto, o destino ainda tem planos para eles. Beto, incapaz de aceitar a decisão de Beatriz, se isola. Ele passa horas revivendo cada momento que tiveram juntos, cada risada, cada toque, cada olhar. A dor o consome e ele sabe que precisa reagir. Em uma noite fria, tomado pela saudade, ele decide escrever uma carta. Beatriz, não sei se você vai ler isso, mas preciso dizer o que está dentro de mim. Desde que você decidiu se afastar, tudo perdeu a cor. Eu tento seguir, mas é como se o mundo tivesse ficado cinza sem você. Sei que você acha que fez o que era certo, mas e quanto a nós? E quanto ao que sentimos? Eu não quero uma vida sem você. Me dê uma chance de provar que podemos ser felizes, independentemente do que os outros pensam. Sempre seu, Beto. No entanto, a carta nunca chega às mãos de Beatriz. Bia, desconfiada do comportamento de Beto, encontra o envelope antes que ele possa entregá-lo e decide escondê-lo. Para ela, essa é a prova de que Beto ainda ama Beatriz, e isso a enche de raiva e medo. Determinada a manter o noivo ao seu lado, ela elabora um plano para afastá-los de vez. Enquanto isso, Beatriz tenta manter-se forte, mas tudo ao seu redor a lembra de Beto. Certo dia, passeando pelo parque onde costumavam se encontrar, ela o vê ao longe. Seu coração acelera e, por um instante, ela cogita correr até ele. Mas então, lembra-se do motivo de sua decisão e se obriga a continuar seu caminho. Beto, por sua vez, também a vê. Seu peito se aperta ao perceber a expressão triste dela. Ele sabe que Beatriz também está sofrendo, e isso só reforça sua determinação de lutar por eles. Mas antes que possa se aproximar, Bia surge ao seu lado, segurando seu braço com força. Vamos embora, Beto. Já chega de viver no passado. Ele a encara por um momento, mas não responde. Seu silêncio é suficiente para que Bia perceba que seu controle sobre ele está se esvaindo. Isso a faz agir de forma ainda mais drástica. Dias depois, Bia espalha um boato pela cidade de que Beatriz estaria envolvida com outro homem. O rumor chega aos ouvidos de Beto, que, tomado pelos ciúmes, resolve confrontá-la. Isso é verdade? Você já seguiu em frente? Pergunta ele com a voz carregada de dor. Beatriz se surpreende com a acusação, mas logo percebe que isso só pode ser obra de Bia. Ela suspira, cansada da situação. Se fosse verdade, o que mudaria? Nós não temos mais um futuro juntos, Beto. Essa foi a minha decisão. Mas não foi a minha.
Ele rebate, segurando-a pelos braços. Eu te amo, Beatriz. Eu não quero outra pessoa. Nunca quis. Ela sente os olhos marejados, mas se afasta dele. Então por que ainda está noivo de Bia? Se me ama tanto, por que não tomou uma atitude? Beto se cala. Ele sabe que ela tem razão. Sua indecisão está custando a felicidade de ambos. Ele precisa tomar uma decisão definitiva. Mais tarde, ele procura Bia e finalmente rompe o noivado. Não posso mais mentir para você e para mim mesmo. Meu coração pertence a outra pessoa. Bia, furiosa e humilhada, promete vingança. Ela não permitirá que Beatriz saia vitoriosa dessa história. Enquanto isso, Beto tenta encontrar Beatriz para contar que agora eles estão livres para viver esse amor. Mas Bia, em seu último ato desesperado, dirá: Sua coisinha, vou te falar pela última vez, some da vida do Beto, porque ele me mandou falar que ele não sente mais nada por você. Magoada, Beatriz decide deixar a cidade sem avisar ninguém. Quando Beto descobre a verdade, é tarde demais. Beatriz já se foi, e ele fica apenas com a incerteza de um reencontro. Mas ele não desiste. Se precisar atravessar o mundo para encontrá-la, ele fará isso. Pois no fim das contas, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E aí, gostou do vídeo? Então já se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim você não perderá a continuação do futuro de Beto e Beatriz.